Olá, meu nome é André Valente e serei seu professor de língua portuguesa na área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Na aula de hoje falaremos sobre cultura, linguagem, guerra e paz. O que é a cultura da paz? De que maneira a linguagem está relacionada a uma cultura da paz ou de guerra? Qual é a importância da linguagem na promoção da paz? Vamos lá? Para nós começarmos a pensar sobre isso, nós precisamos pensar primeiro o que é a cultura. A cultura é o modo como nós vivemos no mundo, como nós seres humanos vivemos no mundo muito além da nossa natureza. Eu costumo dizer que sentir fome é universal. Todos os seres vivos que precisam comer sentem fome. Agora, o que nós comemos, como nós conseguimos esse alimento, como nós preparamos, como nós servimos, o significado dos alimentos é cultural. Então, isso é cultura. A cultura se manifesta principalmente por meio da linguagem. Então, nós podemos dizer que linguagem e cultura são inseparáveis e que a linguagem também contribui para formar a cultura. Então, na verdade, nós estamos falando de algo que está tão ligado que a gente não sabe onde começa a cultura e onde começa a linguagem, quem é que produz quem. Então, falar de cultura é falar de linguagem. Falar de linguagem é falar de cultura. E quando nós pensamos em paz, nós não estamos pensando apenas em uma palavra. Nós estamos pensando em um conceito. E um conceito que é histórico, portanto, paz na Grécia Antiga não era a mesma paz que no mundo medieval, que também não é a mesma paz da atualidade. Mas nós podemos pensar que pensar em paz é pensar em justiça. A palavra justiça, na sua origem, significa algo que não sobra e não falta nada. Isso seria a ideia de justiça. Quando nós pensamos em sociedades justas, nós estamos pensando em uma sociedade em que nada falte, nada sobre, em que não haja pessoas passando extrema necessidade, enquanto outras estão vivendo no luxo absoluto. É claro que isso ainda é uma ideia, é um sonho, um desejo, mas é isso que é o conceito de uma sociedade justa. E ao falarmos de tudo isso, nós estamos falando de novo de linguagem, de discurso. Por quê? Porque por meio da linguagem é que nós definimos o que é a paz, por meio da linguagem nós definimos quais são os elementos que compõem um mundo justo. E quando nós utilizamos a linguagem em um determinado contexto histórico, social, cultural, político, durante um determinado período, nós estamos falando de discurso. E nesse sentido, a linguagem e os discursos, eles são capazes tanto de promover a paz, tanto de serem construtivos, quanto também de serem destrutivos. E é por isso que nós precisamos estudar a linguagem sob essa perspectiva. No mundo das relações internacionais, por exemplo, um discurso ele pode criar uma guerra, ele pode derrubar um governo, ele pode criar embaraço entre nações. Por exemplo, aqui nós temos alguns casos em que declarações dadas por pessoas que ocupavam cargos importantes criaram situações embaraçosas. Como nós vemos, uma palavra dita por qualquer um de nós, se nós fizermos uma crítica, falarmos sobre um país, sobre uma cultura, nós seremos apenas pessoas, muitas vezes, preconceituosas, pessoas que estamos praticando ali xenofobia, mas isso não tem consequências maiores a não ser para nós mesmos. Muitas vezes podemos ser processados, podemos ser criminalizados por isso, mas não cria maiores embaraços. Agora, uma mesma declaração dada por um chefe de Estado, por um ministro de Estado, por uma pessoa, uma personalidade conhecida mundialmente, acaba sim criando problemas. Então nós temos que perceber que o discurso está relacionado não só ao que se fala, mas quem fala, para quem fala, como se fala,
quando se fala. E é nesse sentido que a gente pode falar em autoridade do discurso. Então, o discurso, ele cria essa ideia de autoridade, que pode se manifestar nas relações interpessoais. Então, se eu, professor, falo para um aluno, existe uma relação hierárquica entre nós que estabelece uma relação de autoridade. Um pai falando a um filho, uma mãe falando a um filho, uma avó, um tio, uma pessoa adulta, um policial falando a um cidadão civil, enfim. As relações, elas são estabelecidas de acordo com certos níveis de relação. E quando nós pensamos em sociedade, isso fica ainda mais complexo. Nós temos algumas pessoas que não são apenas indivíduos falando, mas acabam se tornando entidades, no sentido de que são, além de pessoas, são representações de ideias. Por exemplo, quando nós pensamos em Ailton Krenak, um líder indígena, um homem ambientalista, um homem que participou, por exemplo, da Assembleia Constituinte e que luta constantemente, um militante, um ativista conhecido pela causa indígena, pela causa ambiental e que agora também passa a ser membro da Academia Brasileira de Letras. Todo esse conjunto de vivências, de acontecimentos que Ailton Krenak representa, fazem dele uma autoridade ao falar da questão indígena e ao falar da questão ambiental, especialmente no Brasil. São plurinacional e houve um plebiscito que disse, não, a gente não quer tanta mudança, diminui. Então eles estão em discussão, mas ele ensaia dentro da sociedade uma capacidade do exercício da que a gente chama de democracia. Democracia é essa capacidade quase que orgânica de constituir novas configurações da sociedade. Uma sociedade que não tem novas configurações está fadada ao desaparecimento. Então, quando ele diz uma sociedade que não tem novas configurações está fadada ao desaparecimento, essa fala não é uma fala apenas de um homem, de um cidadão. É a fala de uma autoridade no assunto. É uma fala que é impactante. Ela é tão impactante que ela vai gerar engajamento de algumas pessoas que vão usar essa fala como uma forma de reforçar o discurso ambientalista, o discurso pela causa indígena, mas também vai acabar engajando pessoas a criticarem Ailton Krenak, a criticarem a militância ambientalista, a criticarem a militância indígena. De qualquer maneira, é uma fala que se torna relevante porque contém ali autoridade. E é importante nós entendermos que quando nós nos comunicamos não só com a fala, com as palavras, com o código linguístico. Nós nos comunicamos, inclusive, com o silêncio. Então, a comunicação, ela é verbal ou não verbal. Nós nos comunicamos pelo olhar, nós nos comunicamos pela expressão corporal, pelas expressões faciais, pelo tom de voz que utilizamos, pelo volume de voz que utilizamos, pela velocidade com que falamos, pelo meio no qual estamos nos comunicando. Todos esses elementos ajudam a transmitir a nossa mensagem. Nessa imagem, por exemplo, que nós estamos vendo aí dois chefes de Estado, o então presidente Donald Trump e o presidente da Rússia, Vladimir Putin. E nós percebemos, quando nós estudamos aí um pouco sobre como as relações entre esses dois países estão nos últimos anos, nós conseguimos perceber que não há entre eles uma satisfação de estarem ali juntos, que estão ali apenas cumprindo o seu dever como chefes de Estado, mas que como indivíduos eles não estão satisfeitos de estar ali um diante do outro. Não há, o corpo dos dois mostra para nós a maneira de sentar a cadeira desleixada, o olhar que não olha um para o outro, as expressões faciais que demonstram que estão enfadados, estão entediados de estar ali.
As mãos jogadas demonstram pouco interesse em fazer coisas juntos, em conversar, em dialogar. Então nós conseguimos perceber que nós comunicamos pelas emoções, nós comunicamos os valores que nós carregamos conosco, nós comunicamos a nossa cultura, o espaço que nós ocupamos também comunica algo, e é muito importante nós entendermos: a linguagem nunca, jamais será neutra. Por quê? Porque a linguagem, ela está sempre marcada por todos esses elementos. Pela nossa cultura, pela nossa posição social, pelo lugar onde estamos, pelas nossas intenções, pela pessoa com quem nós estamos falando, por todo esse contexto. Então, comunicar tem a ver com o que é dito e com o que não é dito. Então, quando falamos em discursos, não estamos falando apenas das palavras, não estamos falando apenas das frases ditas, não estamos falando apenas dos significados imediatos das palavras. Estamos falando de um conjunto de elementos, de um universo que envolve família, envolve a escola, os meios de comunicação, o lugar onde nós trabalhamos, a religião que nós frequentamos, as nossas amizades, as nossas relações afetivas, a posição social, o nosso gênero, a nossa sexualidade, as nossas vivências todas. O discurso, ele está carregado das marcas de todas essas instituições, todas essas relações das quais nós fazemos parte, no interior das quais nós nos formamos. E uma coisa muito eficaz na comunicação é a repetição. E o marketing sabe disso, a publicidade sabe muito bem disso, o campo da educação também sabe disso, o campo da política também sabe disso. Repetir informações faz com que essas informações vão ganhando para quem está recebendo familiaridade, naturalidade. Então, quanto mais nós ouvimos uma determinada informação, quanto mais nós lemos determinadas informações, mais aquilo vai fazendo parte do nosso repertório, mais aquilo vai fazendo parte das nossas ideias, mais aquilo vai fazendo parte do nosso imaginário, mais aquilo vai fazendo parte do nosso vocabulário, e nós passamos a utilizar isso também na nossa comunicação. Essa capa da revista do Capitão América, que é ali do período pós-guerra, ela mostra o Capitão América dando um soco no rosto de Hitler e que visivelmente é abatido por esse soco. Qual é a simbologia que nós temos ali? O Capitão América representa a América, e a América dos Estados Unidos, ou seja, representa o próprio país Estados Unidos. Confrontando quem ali? Confrontando Hitler, que representa o nazismo, representa o que ele foi mesmo. E nós sabemos que essa capa, ela não foi feita apenas para ser uma história em quadrinhos para crianças, jovens, adolescentes lerem. Ela foi feita para reforçar um discurso, o discurso de que quem venceu o nazismo, quem venceu a Segunda Guerra, foram os Estados Unidos. Foi graças à ação e à força dos Estados Unidos que o nazismo foi derrotado. Isso é um discurso que tem uma intenção, é um discurso que cria uma ideia, e é um discurso que é repetido aqui nos quadrinhos, nas narrativas históricas, a todo momento, criando então a ideia na nossa mente de que, de fato, quem livrou o mundo da ameaça nazista teriam sido os Estados Unidos. E nós sabemos que naquele contexto, Estados Unidos e União Soviética se aliaram contra o nazismo. Depois, nós vimos que o mundo se divide e aí os dois se tornam adversários um do outro, opositores um do outro, criando o contexto da chamada Guerra Fria. Então, nesse contexto da Guerra Fria, já os Estados Unidos vão tentar se afirmar como a grande democracia, como aquele país que o mundo precisa para livrá-lo de ameaças como a do nazismo. Então, nós vemos
Isso. Um outro exemplo de como o discurso repetitivo acaba naturalizando certas ideias está no esporte mais popular do Brasil, no futebol. Você já reparou como o vocabulário, ou seja, aquilo que nós chamamos de léxico, ou seja, o conjunto de palavras que estão relacionadas a futebol, eles têm também uma relação com a ideia de guerra, com a ideia de luta sangrenta. Repare em palavras como duelo, arena, artilharia, ataque, defesa, mata-mata, guerreiro, bomba, combate, tiro, entre outras palavras que associam o futebol à guerra, associam o futebol à origem da prática de esportes em arenas, como, por exemplo, as lutas de gladiadores lá no período do Império Romano. E isso não é à toa. Isso está relacionado ao que o futebol significa na sociedade. Então, pode ser que você, por exemplo, esteja achando estranho falando, mas como que nós vamos falar? Por que não pode falar duelo? Por que não pode falar mata-mata, guerreiro? É tão legal falar tudo isso? Pois é, não é questão de não poder falar, é questão de nós percebermos que esse estranhamento de eu estar dizendo isso é justamente a demonstração de que isso foi naturalizado. Nós não conseguimos mais imaginar o futebol sem esses signos, sem essas palavras, sem essas ideias, porque isso tudo foi naturalizado para nós. E isso acontece na publicidade, isso acontece na propaganda, isso acontece no jornalismo, isso acontece muito no discurso político. As ideias vão sendo naturalizadas para serem aceitas com mais facilidade. Um exemplo de narrativas e a esse conjunto de discursos que dão sentido ao mundo, nós podemos chamar de narrativas. E nós temos um conjunto de narrativas muito específico, são as narrativas históricas. As narrativas históricas também estão marcadas por esses discursos políticos que marcam determinada posição. Repare que nos livros de história nós costumamos chamar a invasão do Império Romano a outros territórios de expansão. Nós não dizemos invasão, nós dizemos a expansão do Império Romano. Mas a expansão dos povos germânicos sobre os territórios romanos, nós chamamos de invasões bárbaras. Lembrando que a palavra bárbaro significava aquele que não sou eu, aquele que não é da minha cultura, que não fala a minha língua. Ou seja, era um termo que os gregos primeiro e depois os romanos utilizaram para falar de povos que eram seus inimigos. Então veja que não é uma palavra neutra, é uma palavra que marca posição. Aqui no Brasil nós também temos isso na nossa história. O episódio acontecido em 1500, quando os portugueses entram aqui neste território que já estava ocupado há mais de 10 mil anos por povos chamados povos originários, povos indígenas, é referido muitas vezes como descoberta ou descobrimento ou conquista. E essas palavras elas passam a ideia de uma coisa normal, uma coisa pacífica, uma coisa que foi feita por algum povo mais preparado, mais forte, mais civilizado, contra um povo que não era tão preparado, não era tão forte, não era tão civilizado e que, portanto, foi conquistado, foi dominado, foi assimilado pelo outro. Enquanto isso, a tentativa dos holandeses de ocuparem este território e tomarem para si este território é chamada de invasões holandesas. Então, novamente, a ação dos portugueses chamamos de conquista, descobrimento, enquanto a dos holandeses chamamos de invasão. E esses termos, eles não são neutros, eles são termos carregados de ideias sobre esses dois fatos. E mais atualmente, nós temos aí uma grande coincidência histórica que nos faz pensar sobre isso. Nós temos uma data que é o 11 de setembro. Quando eu digo 11 de setembro, o que vem na sua mente? Provavelmente vem o que aconteceu em Nova York com o ataque
de aviões às duas torres, que pôs abaixo as duas torres do edifício World Trade Center, e que aconteceu em 2001, e que é apresentado como um ato de terrorismo. Mas nós temos um outro 11 de setembro que aconteceu na história também, que foi quando um prédio de uma presidência de um país foi bombardeado por aviões do seu exército, com apoio de um exército de outro país, para a derrubada do presidente da República e um golpe que instalou uma ditadura naquele país. Isso aconteceu no Chile em 1971, quando o exército do Chile, aliado aos Estados Unidos, bombardeou o prédio da presidência da República, matando o presidente Salvador Allende e estabelecendo a ditadura no Chile. E esse ato não é referido como um ato terrorista, mas sim como uma intervenção dos Estados Unidos na América. Então veja, a um se chama de ato terrorista, a outro se chama de intervenção. Novamente, a maneira de chamar os dois atos, ela não é aleatória e muito menos neutra. Ela é intencional, ela tem um porquê. E quando nós estudamos a fala particular, a fala como nós utilizamos, é muito comum nós encontrarmos em livros de gramática, de linguagens, a afirmação de que a fala é individual. E que, portanto, a maneira como cada um de nós falamos é uma coisa individual. Qual que é o problema de nós utilizarmos essa palavra individual? Ela passa uma falsa impressão de que nós falamos somente aquilo que nós criamos, nós pensamos do nosso jeito. Como se nós fôssemos pessoas isoladas que não fôssemos influenciadas pelo meio em que vivemos, pelas situações que vivemos, pelas pessoas com quem convivemos. Então, esse é um grande problema. Então, nós podemos pensar a fala não como algo individual, mas sim como algo particular. Qual é a diferença dessas duas palavras? E olha como são importantes as palavras. A individual diz respeito ao indivíduo, a um ser único. A particular diz respeito a como eu, indivíduo, me aproprio dos discursos e utilizo esses discursos. Mas veja, quando eu digo que a fala é particular, eu estou dizendo que a fala que eu aprendo em sociedade, quando eu me expresso do meu jeito. Mas eu não nego que nós aprendemos a falar em sociedade. Então é importante entender isso. Por exemplo, qual é a diferença entre uma ordem e um pedido? A diferença entre uma ordem e um pedido não está na linguagem em si, ou seja, não são as palavras que nós utilizamos que definem a diferença entre uma ordem e um pedido. A mesma frase que escrita pode expressar uma ordem também pode expressar um pedido. A diferença está na relação que nós temos com a pessoa com quem falamos, está no tom que nós utilizamos, na altura que nós utilizamos, no contexto em que nós falamos. Então, a diferença não está propriamente na linguagem, mas está no contexto, mostrando mais uma vez que aquilo que nós falamos não é fruto apenas da nossa experiência individual, mas sim é compartilhado em sociedade. E é por isso que nós podemos dizer com tranquilidade que nós não conhecemos o mundo pelo que o mundo é. Nós conhecemos o mundo por aquilo que a linguagem diz que o mundo é. Nós sabemos o nome das coisas porque esse nome foi dado como uma palavra para ser usada para se referir a essas coisas. Então nós podemos dizer que nós conhecemos o mundo por meio da linguagem. A linguagem media a relação entre nós e o mundo. E há um exemplo muito simbólico, que é uma historinha que é geralmente atribuída ao poeta Olavo Bilac. Conta-se que um amigo do poeta Olavo Bilac abordou na rua e disse: "Estou precisando vender o meu sítio, que o senhor tão bem conhece. Será que poderias redigir o anúncio para o jornal?" E que então
Olavo Bilac escreveu o seguinte anúncio: vende-se encantadora propriedade onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo, cortada por cristalinas e marejantes águas de um ribeirão. A casa banhada pelo sol nascente oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Fecha aspas. Meses depois, o poeta topa com seu amigo e pergunta-lhe se ele havia vendido o sítio. E aí o amigo responde: nem pense mais nisso. Quando li o anúncio é que percebi a maravilha que tinha. Então veja só, o sítio é o mesmo, o lugar é o mesmo. Porém, quando Olavo Bilac descreve esse lugar, ou seja, utiliza a linguagem para dar sentido, para dar um significado a esse lugar, o amigo muda a sua visão sobre o que era o lugar. Então veja, o lugar não mudou. E o amigo também não deixou de ser quem ele é. Porém, a linguagem construiu uma nova ideia sobre o que era este lugar. Então isso nos mostra como a linguagem tem o poder, sim, de atribuir significado às coisas. E é por isso que nós precisamos dar essa atenção tão especial a ela. Então é preciso nós lembrarmos que sempre quando nos dizem sobre algo que aconteceu, seja um amigo que nos conta o que aconteceu no fim de semana numa festa, né, seja alguém que nos fale, olha, estão falando de você e nos diga algo, seja uma notícia de jornal sobre um problema do país, um problema internacional, seja qual for o assunto, quando nos dizem, nós precisamos sempre ter em mente. Uma coisa é o que acontece, a outra coisa é o que dizem que acontece. Então precisamos lembrar que existe o fato, esse fato é compreendido por alguém e esse alguém, por meio da linguagem, representa esse fato. Então existe o fato, a linguagem e a compreensão do fato por meio da linguagem. Tá? E assim como existe o conhecimento das coisas por meio da linguagem, a linguagem também pode produzir estereótipos. A linguagem também pode produzir preconceitos. E é por isso que quando os preconceitos são apontados, os estereótipos são apontados, nós devemos parar, refletir e pensar que talvez seja necessário mudarmos a nossa linguagem para podermos ter relações mais respeitosas, relações menos preconceituosas. Afinal de contas, preconceitos, estereótipos são formas de interpretarmos a realidade. E elas se manifestam por meio de narrações, ou seja, de como contamos histórias, por meio de descrições, quando dizemos como as coisas são, por meio de dissertações, quando nós discutimos, refletimos, damos opinião sobre as coisas. Em todas essas situações, nós acabamos manifestando a nossa interpretação de mundo. E ela pode sim estar carregada de estereótipos e de preconceitos. E por isso que é preciso que nós desenvolvamos o chamado senso crítico. Lembrando que senso crítico não significa falar mal, apontar defeitos. Ter senso crítico significa fazer uma análise objetiva, olhar as coisas e tentar dizer como as coisas são, não como eu acho, eu sinto que elas são, mas tentar deixar as nossas emoções, os nossos sentimentos e as nossas sensações um pouco de lado e tentar olhar as coisas de uma maneira mais objetiva. E solta a vinheta da Hora da Tirinha. Decidi acreditar na astrologia e nos horóscopos. A sério? Pois, faz sentido que cada faceta do nosso dia a dia dependa da posição dos corpos celestes e a milhões de quilômetros de nós. Olha aqui, hoje vou ver muitas medidas-chave aplicadas. Conseguirei vencer à minha maneira. Ó, planetas enganadores! O jornal não publicaria se não fosse verdade. O que nós vemos aqui nessa tirinha é que o menino, o Calvin, ele, por ser ali uma criança, ele representa essa ingenuidade de acreditar que
o jornal publica só o que é verdade. Nesse sentido, nós podemos dizer que ele não tem um senso crítico sobre o que está publicado no jornal. Ele não consegue questionar, por exemplo, se quem escreveu essa previsão astrológica. Ele não consegue questionar, por exemplo, quem confirma que o que a astrologia diz é realidade. Ele não consegue questionar, por exemplo, como pode uma frase curta definir a vida de milhares de pessoas que nasceram sob o mesmo signo. Ele não questiona uma série de coisas. Ele simplesmente aceita como verdade aquilo que está escrito. Essa é uma das grandes demonstrações da ausência do senso crítico na leitura. Então nós precisamos fazer o contrário disso. Ao lermos algo, podemos sim aceitar, desde que nós entendamos que estamos aceitando um discurso que é um discurso parcial, que é um discurso marcado por uma intenção, por uma lógica. Então, em algum momento, esse discurso pode fazer sentido em nossa vida, mas nós precisamos ter consciência de que esse discurso, ele não é um discurso que é a verdade absoluta, ele não é a única forma de ver o mundo e que, portanto, ele não vai servir para toda e qualquer situação. E assim, chegamos ao final da nossa videoaula. Eu espero que você tenha gostado, tenha aproveitado bastante. Acesse os links que estão na plataforma para você ter mais informação. E vamos a uma reflexão sobre esse conteúdo. A guerra é o que acontece quando a linguagem falha. Margaret Atwood. Bons estudos e até a próxima aula.